Oração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia avassalador na presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. Como que vocês estão? Shalom, pastora Nani. Shalom, profeta Frederico. Glória a Deus. Hoje eu estou tomando o café aqui do profeta Gustavo. Ele está aqui em casa. Shalom, pastor Júnior. Shalom, 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 pastora Bruna. Shalom para todos vocês, amém? Shalom, Célia querida. Que Deus abençoe cada um de vocês de forma poderosa, de forma avassaladora e sobrenatural. Glória a Jesus. E aí, gente, como é que tá o jejum? Conta pra mim o que vocês estão comendo, como que tá sendo o café da manhã de vocês. Vocês estão comendo muito tapioca? A abstinência do glúten já começou a acontecer. Geralmente tem alguns sintomas, né, de abstinência. O corpo começa a entrar em abstinência ao glúten, abstinência ao açúcar, pode ser dor de cabeça, amém? Quem aí tá passando por algo assim? Glória a Deus. Não é fácil não, né, gente? Mas isso significa que o nosso corpo estava viciado, né, nessas coisas. E a clareza espiritual começou a acontecer já? Começa a acontecer o quê? Muita clareza, né, espiritual. Começa... Ainda não estou sentindo abstinência. Ovo no café da manhã sempre. Abacate com banana e uma xícara de café. Olha que gostoso. Tapioca, cuscuz, muito bom. Muito maravilhoso. Meu café é frutas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ontem senti muito enjoo. Uau. Hoje quem começou conosco certinho, hoje é o 6º dia, certo? Nós estamos indo pro 6º dia hoje. Amém? Dá pra fazer omelete, gente, dá pra fazer tapioca, dá pra fazer crepioca, que é ovo com, né? Vocês vão ver que o sonho profético de vocês fica mais claro. E como nós estamos num tema de alinhamento, o que acontece nesse tema de alinhamento? Tudo que precisa ser alinhado começa a ser mexido. Porque alinhamento tem que mexer em todas as áreas. Vocês pegaram já essa visão? Deus vai começar a alinhar casamento, alinhar relacionamento com filho, com filha. Deus vai começar a alinhar tudo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tô esperando o café ficar gostoso. A gente diz que fica gostoso depois de 40 dias. Mas eu falo pra você, não é fácil tomar o café amargo. Eu gosto do café. Mas até agora, né, Gustavo? E não tem café mais fraco que esse, não. E o Gustavo falou que não tem café mais fraco que esse, não. Ó, tem gente que o jejum tá de boa, então você aperta a cinta. Então, se o seu jejum tá de boa, vai para 1 hora de alimentação só. Amém? Gente, remédio não quebra o jejum, não. Você precisa tomar remédio, você toma. Mas tenta tomar no período que você tá com a janela de alimentação aberta para você não passar mal. Amém? Shalom, pastora Letícia. Shalom, pastora Fran. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Gente, eu coloquei mel no café, mas não fica muito bom, não. Eu tô... Ó, agora deixa eu dar uma dica pra você. Gu, pega as minhas caixinhas de chá, tá ali embaixo? Eu comprei uns chá pra fazer de noite. Então, toda noite eu tô tomando um chá. Então, eu faço chá, né? Comprei uns chazinhos. Então, toda noite eu tô tomando um chazinho. Então, tem uns chá, né? Que chá verde é bom pra fazer detox, né? Então, nós estamos aí no tempo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse aqui, ó. Chá de camomila. É bom. Comprei esse chá aqui. Chá verde de hortelã e limão, ó. Vão tirando o print aí. Depois vocês voltam na live. Esse aqui eu já comecei a tomar, ó. Camomila, cidreira e maracujá. Muito bom também. Chá de agora eu gosto de chá de orégano natural, tá? Frutas vermelhas. Esse aqui é de amora, mirtilo e baunilha. Então eu comprei bastante chá. Toda noite eu tento tomar um chá
tá? Chá de canela é bom também. Não tem o pau de canela que você compra, aquele que não é moído, aquela canela que é em pedaços, em lascas, né? Eles falam canela em pedaços. Muito bom também. Conta pra mim, o que tá sendo mais difícil no jejum pra você? É as horas sem comer? Agora, gente, por que eu não coloquei água de coco, não coloquei Gatorade, nada disso? Pro seu corpo fazer o processo de limpeza mesmo e o processo de tirar as células que não prestam mais. Amém? Para isso. Exatamente para isso. Vocês vão ver o intestino limpando, tudo limpando. Maravilhoso. Fran, eu tenho que tomar chimarrão. Gente, a minha cuia de chimarrão que eu gosto sumiu. Tem que achar. Amém? Então é isso. Amém? Glória a Deus. Quem tá no jejum de 50 dias tá sem lactose, com restrição total de lactose, glúten e açúcares e qualquer tipo de adoçante. Ok. Aí eu falei pra vocês que eu tô fazendo um de 90, que é sem... Não, e ontem, né? Eu fui em Campinas. Pode dar aí. Ó, gente, eu já dei essa dica pra você. Compra esse sal aqui, ó, sal integral. Ele é maravilhoso pra você tomar com uma água pra tirar o mal-estar, pra tirar o cansaço, pra tirar às vezes aquela sensação de tontura. Ontem, olha só como o jejum limita a gente, né? Eu tive que ir pra Campinas cedo. Aí eu dei um pulo em Campinas, né? Fui em Campinas cedo. Aí na volta, como tava na correria, eu falei, como eu só tenho até 1 hora, eu falei, vamos naquele restaurante, service. Aí lembrei, eu falei, mas lá eles vão ter colocado óleo industrial, então vamos pra casa correndo, fazer almoço. Então nem isso, entendeu? Então, até nisso, você não pode ir no restaurante, porque lá eles não vão cozinhar com azeite, Então, assim, é muito mais restrito, né? Muito mais restrito você ficar sem os alimentos processados e tudo isso, tá? Glória a Deus. Aleluia. Sério, Gabi, você é de Campinas, que legal. Amém. Gente, vamos começar? Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, clamar por mais um dia. Senhor Deus, nós estamos hoje, Pai, no Shabat, sábado, Senhor Deus, onde é um dia separado. Pai, que hoje o nível de revelação seja 7 vezes mais sobre a nossa live, sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós chamamos a presença doce e perfeita do nosso querido apóstolo e pastor Espírito Santo de Deus, que venha encher nossos corações. Senhor Deus, não limita a sua revelação, sua sabedoria, a sua unção e a sua presença sobre esse povo que te busca de madrugada todos os dias. É isso que eu oro e declaro no nome poderoso de Jesus. Amém. Gente, não dá para comer na rua, exatamente isso. Ontem, né? Eu vim alegrinha, né? Porque eu gosto de comer num restaurante. Eu falei, eu vou comer naquele restaurante. Aí eu lembrei, eu falei, nossa, não dá. Aí cheguei em casa, fiz arroz, feijão, tilápia na grelha, na frigideira assim, com um fiozinho de azeite e abacate, salada, é isso. Amém? Abra comigo em Colossenses, capítulo de número 3. Aleluia? Vamos lá. Colossenses, capítulo de número 3. Glória a Deus. Quem escreveu Colossenses? Também o nosso querido apóstolo Paulo, tá? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler agora comigo do verso 1 ao 4, tá? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenhamos os olhos fixos nas realidades do alto. Na onde que a gente vai manter os olhos fixos? Nas realidades do alto. Onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando
Cristo. E quando Cristo que é a sua vida. Quando Cristo que é a sua vida for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Então, Paulo está falando aqui, olha para as coisas do alto, olha para o reino de Deus e para de fixar os seus olhos nas coisas da terra, tá? Então, assim, vamos lá, aqui. As coisas, os bens materiais, ter uma casa importante, um carro importante, mas a nossa vida não tem que ser movida nas coisas da terra, tá? Então tem gente que só pensa nas coisas daqui, certo? Então, enquanto nossos olhos têm que estar o quê? Nas coisas do alto, ok? Então, a nossa vida tem que estar escondida em Cristo e em Deus para manifestar a glória dele. Então, nós já fomos do mundo, nós já estivemos nesse lugar de só pensar em coisas, em bens materiais, em dinheiro, em conquistar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Buscai primeiro as coisas, do reino, as demais coisas serão acrescentadas. E de fato, as demais coisas vos será acrescentada. Só que o reino de Deus, ele tem que ser estabelecido primeiro. O reino de Deus tem que estar em primeiro, amém? E as coisas dessa terra, as bênçãos do Senhor, elas vão te acompanhar, elas vão vir até você. Mas não deixa que os bens materiais, não deixa que Mamon governe o seu coração. Tanto quem tem ganância, tanto quem tem escassez, miséria, tanto quem tem, está governado por Mamon, porque Mamon governa nas duas facetas. Mamon governa o espírito de escassez, tanto o espírito de ganância ou corrupção, certo? Então nós precisamos que as nossas coisas, os nossos olhos estejam olhando para o alto, tá? Então quem vive olhando, o reino de Deus, as coisas do alto, governa sobre a terra, em tudo, tá? Então aquilo que nós contemplamos, aquilo onde os nossos olhos estão fixados, fala do que o nosso coração está cheio, amém? Se é avareza, avareza exala. Se é escassez, escassez se exala. Se é ganância, ganância se exala, amém? Então quero que você entenda isso. Então que os seus olhos estejam sempre, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, amém? Vamos do 5 ao 7. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância. Ganância aqui está falando sobre uma ambição desregrada, que é idolatria. E por causa desses pecados que vem, por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Olha que forte, olha que tremendo, poderoso, né? Vamos lá no 7. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é momento de livrar-se da ira, da raiva, da maldade, da maledicência. O que é maledicência? Falar mal das pessoas. E da linguagem obscena. A linguagem obscena é a pessoa que fala com promiscuidade, pessoa que fala em duplo sentido, fala piada imoral. Não mintam uns aos outros, pois vocês... não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas suas práticas perversas. Então Paulo está dizendo aqui, nós fomos chamados para matar a carne e para morrer para esses desejos que outrora fazia parte da nossa vida. Imoralidade sexual, impureza, paixões. Vamos continuar até o 11 aqui, amém? Nessa vida, deixa eu ver aqui. O 10, falta o 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador, a se tornar semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive dentro de nós, tá?
Então vamos aqui, imoralidade sexual, que é a primeira coisa que Paulo está citando. Imoralidade sexual é fornicação, adultério, pornografia, ok? Então, nós saímos do mundo, mas o mundo precisa sair de nós. E abandonar o pecado é parar de pecar e fechar a porta para o pecado, ok? Aonde que o sexo é permitido? Dentro do âmbito do casamento. Eu não estou falando, queridos, de união estável, porque união estável não é casamento. Você está em união estável, você está fornicando do mesmo jeito. União estável perante a lei dos homens, aqui dentro da legislação brasileira, não é considerado casamento. É considerado um contrato de compromisso. Casamento é casamento. Amém? Se você quiser se casamento, muda estado civil. União estável, não. Então, para você sair desse jugo, você precisa casar. E alguém precisa apresentar o seu casamento a Deus. Eu não estou falando que você precisa de uma festa. Você precisa, por exemplo, você foi lá, casou no civil, fala lá para a sua amiga da fé. Ela não precisa ser pastora, nada. Ora aqui apresenta o nosso casamento. Acabou. É só isso que você precisa. Amém? Ok. Impureza. Essa impureza, querido, pode ser em qualquer tipo de âmbito, tá? Impureza na mente, tá todo o tempo julgando, todo o tempo falando mal das pessoas. Impureza, tá? Nas emoções. Então, impureza pode ser em todos os níveis. Paixões. Paixões por dinheiro, paixões pelo sexo, paixões pelo poder, paixões por coisas, por pessoas desregradas, né? Paixões, idolatria, desejos mal, pessoa que está sempre desejando mal, se alegra com a queda do outro, se alegra com uma notícia que o outro se deu mal. Então, se você é esse tipo de pessoa, não é o Espírito Santo que está habitando em você, amém? Então você vai falar, Senhor, eu estou me alegrando com a queda do meu irmão, Espírito Santo, trabalha dentro de mim. Que tipo, Espírito Santo, será mesmo que é você que está em mim? Eu rejeito esse espírito de se alegrar, certo? Então tem gente que faz as coisas por maldade, fala as coisas por maldade, amém? Espírito de ganância, que é a idolatria. Ganância é o quê? É a ambição desregradas, né? Quem governa a ganância? É mamon, a influência de mamon. Não só a ganância, porque às vezes a gente acha assim, mamon é a pessoa que é apaixonada pelo dinheiro, a pessoa que só gosta de conquistar as coisas, de carro, de bens materiais. Mas existe uma outra faceta de mamon, que é a escassez, é a miséria, a pobreza, entendeu? É também, porque é a pessoa que tem medo da falta. O outro gosta da abundância, mas ele não tem princípio para adquirir dinheiro. Então, se ele precisar passar em cima de alguém, ele passa. Se ele precisar sonegar imposto, ele vai sonegar. Ele não dizima, ele não oferta. Então, se ele tiver uma fonte de ganho corrupta, ele não se importa com isso, ok? Então, tudo que você não matar na carne, presta atenção nessa frase aqui. Tudo que você não matar na carne, um dia vai tentar matar o seu propósito. Tudo que você não matar em você, um dia, isso daí vai tentar matar o seu propósito. Você pode até estar caminhando bem, aquilo ali vai se levantar contra você. Amém? Então corte hoje o que amanhã pode te paralisar. Então, se você vê que você tem inclinação para imoralidade sexual, mata isso com jejum, com oração. Mata a impureza do seu coração. Você tem pensamento impuro, fala, Senhor, eu não aceito esse pensamento. Toda hora eu estou pensando mal das pessoas. Toda hora eu penso que alguém vai me roubar. Toda hora eu penso que alguém está mentindo para mim. Será que não é porque eu sou assim? E eu acho que todo mundo é um reflexo daquilo que eu sou? Porque, gente, para mim, uma pessoa que toda hora acha que vai ser enganada, que acha que o outro está contra, essa pessoa, ela é exatamente esse perfil. E as pessoas, na verdade, ela olha as pessoas como um próprio reflexo. O adúltero acha que todo mundo adultera, o mentiroso acha que todo mundo mente, o corrupto acha que todo mundo rouba. É simples assim. Você é bonzinho, acha que todo mundo é bonzinho, todo mundo tem a mesma, exatamente assim. A gente olha para as pessoas naquilo que nós nos tornamos. Tá? Então vamos lá, abandonar quais outros pecados também, na segunda parte? Ira. A Bíblia vai dizer para a gente não deixar a ira ficar no nosso coração e se estender para o outro dia.
Você pode irar, você pode sentir raiva, mas isso aí tem que passar. Isso aí tem que passar, senão isso aí abre uma porta para que o diabo entre. Então você sentiu raiva. Então ali você precisa orar, pedir o Senhor, fala: Senhor, tira essa raiva do meu coração. Se você continuar ruminando essa raiva, isso aí vai abrir uma porta. O diabo fala: eu consigo entrar aqui, ó, pela brecha, pela porta da ira. Essa pessoa se irou e a ira dela não passa. Nós podemos atacar ela na mente, no emocional, no físico, porque uma porta de ira se abriu. Indignação, maldade, maledicência. Gente, tem gente que tem maldade nas coisas. Chega aqui e solta uma informação porque sabe que o coração dessa pessoa vai. Então a gente tem que pensar para falar. A gente tem que pensar no que o outro está acontecendo. Amém? Senão você se torna uma pessoa má. Amém? Eu lembro uma vez que eu tinha que dar uma notícia para a Nani. E a Nani estava por fazer um seminário ou alguma masterclass. E eu podia muito bem chegar e falar: Nani, eu tenho uma notícia não legal para te dar. Mas eu falei: não, a Nani está fazendo seminário, eu preciso esperar ela fazer esse seminário, depois eu dou essa notícia difícil para ela. Ponto. Assim foi. Agora, e se eu vou e falo o coração? Então assim, a gente tem que, porque tem muita gente que faz isso de propósito. A gente tem que pensar em que situação essa pessoa se encontra. Amém? Então a gente tem coisa que a gente não precisa saber. Amém? Então, exatamente, a gente tem que medir, porque senão parece que você está atuando com maldade para acabar com o emocional daquela pessoa. Então, exatamente, a Bruna falou aí, a coisa certa, se colocar no lugar do outro. Amém? Gente, uma vez eu estava por fazer um seminário e um líder meu me mandou uma mensagem terrível, sabe? Terrível. E não pensou em mim, não pensou que eu ia subir, que eu ia ministrar. E aquela conferência que eu fiz foi horrível, porque a pessoa não pensou no meu emocional, não pensou em mim, não pensou na dificuldade a qual eu estava passando ali naquele momento. Então isso aí é muito terrível, a gente precisa tomar muito cuidado, muito, tá? Com a forma que a gente se comunica e é exatamente se colocar no lugar do outro. Nossa, minha líder está agora por fazer um grande seminário. Será que isso aqui não vai abalar o emocional dela? Será que isso aqui não vai abalar o emocional? Que essa notícia, eu tenho controle de mudar isso daqui? Não, não tem. Então isso aqui pode ser dado depois. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Linguagem obscena. Tá todo o tempo falando no duplo sentido, piadas imorais, palavrões, isso e aquilo. Mentira, gente, mentira. Se eu pegar uma mentira, eu preciso pegar só uma, eu já desvalido a pessoa inteira. Ela vai ter que andar mais 10 milhas para mim voltar a confiar. Uma mentira. Uma mentirinha. Amém? Então mentirinha, mentirona, é tudo mentira. Tudo é mentira. Então, você que tem costume de mentir para agradar os outros, para com isso. Isso te leva para o inferno. Amém? Eu tô bonita, fulano, essa roupa tá boa. Não, essa roupa não tá boa, essa roupa não fica bem em você. Então não mente para ninguém. Eu vou mentir para agradar. Não, você tem que dar sua opinião. A pessoa pediu sua opinião, ela quer sua opinião sincera, ué. Se ela não quiser sua opinião, ela não te pedia. Então, gente, tem gente que mente toda hora para agradar as pessoas. Fulano, vamos sair final de semana? Não, fulano, eu não vou sair porque eu quero ficar de boa em casa, assim, com a bunda no meu sofá, assistindo televisão, assistindo um filme, uma série, descansando a minha mente com meu marido, com meu esposo, ou orando, ou jejuando, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo. Você não precisa mentir para sair de um compromisso. Fala o que você quer fazer. Então, gente, sinceridade, fala a verdade. E tem gente que se acostumou para agradar as pessoas. Você não precisa ser político. Gente, isso aí é o político. O político não se posiciona porque ele tem medo. Se ele se posicionar, esse povo aqui pode olhar torto para ele, aquele ali pode... Não, gente. Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas quando você é uma pessoa sincera e honesta, as pessoas vão confiar em você. Por mais que não concorde a forma que você fala, mas elas sabem que você é uma pessoa sincera. Amém? Pegaram a visão? Tem pessoas que são ardidas. Eu sou uma pessoa ardida, é difícil conviver comigo porque vai escutar muita verdade. Mas eu sou confiável.
É isso que é importante. Eu sou de confiança. Se eu falei pra você que eu chego 15 horas, eu chego 15 horas. Se eu falei pra você que nós vamos, nós vamos. Se eu falei pra você que nós não vamos, nós não vamos. A minha palavra não é um risco na água e a sua também não pode ser. Então, Paulo está falando, agora nós nos despimos do velho homem. A gente saiu dessa roupagem de mentira, de falcatrua, de indignação, de ira, de impureza sexual, certo? Nós saímos desse lugar para nos revestir do novo homem que vai ter que ser transformado de glória em glória todo dia. E o que é essa transformação de glória em glória? Quando eu desço no jejum, desço na oração, desço buscando o Senhor todos os dias. Amém? Certo? Agora vamos lá. Você não foi chamado para retornar ao velho homem. Você foi chamado para matar o velho homem, enterrar ele e se tornar uma novidade em Cristo mediante as pessoas que estão na sua vida. Amém? Vamos agora do 12, tá? Vira a página aí. A minha virou a página. Do 12 ao 14. Visto que Deus os escolheu para ser um povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Eu quero trazer aqui algo para vocês, tá? Nós precisamos nos revestir não só do fruto do Espírito, o fruto do Espírito tem que ser extraído de você, mas Paulo está dizendo misericórdia. O que é misericórdia, queridos? Escreve para mim aqui, para você, o que é ter misericórdia de alguém? O que para você é ter misericórdia? Fala para mim, o que é para você ter misericórdia? Fala para mim o significado na sua cabeça, na sua mente, o que é misericórdia. E olha o que Paulo vai escrever aqui. Misericórdia não é só perdoar. Misericórdia, queridos, é você dar mais uma oportunidade, é você andar mais uma milha, é você não abandonar, é você ter empatia, compaixão, se colocar no lugar do outro, exatamente. Bondade, gestos de bondade. Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa? Faça. Humildade. Humildade não significa que você tem que ser pobre. As pessoas confundem que humildade é que pobreza. Gente, humildade é uma pessoa que não precisa, ou seja, é uma pessoa humilde, uma pessoa que ela come em qualquer lugar, ela entra em qualquer lugar. Ela não é uma pessoa que se torna exclusiva, uma pessoa que tem altivez de coração. Então, humildade é o contrário de altivez, é o contrário de soberba. Humildade é uma pessoa que reconhece que ainda está lá atrás na caminhada e consegue reconhecer quem está à frente e que precisa aprender mais, que precisa se submeter à autoridade espiritual ou ao mentor. Amém? A falta de humildade é a pessoa achar que chegou ontem e já está no mesmo nível. Não, eu sou igual. Então, é isso que é a falta de humildade. Então, olha o que Paulo vai falar. Bondade, humildade, mansidão. Amém? Mansidão. Me falta mansidão. Eu confesso. Eu sou uma pessoa muito brava. Amém? E peço para Deus trabalhar no meu coração. Eu sou mansa, se tudo está indo bem. Mas se as coisas não vão bem, se alguém faz alguma coisa, principalmente ferindo o reino de Deus, uma leoa se desperta em mim. Eu sou muito brava, amém? Mas Deus está tratando e eu peço para Deus, me deixa mansa, amém? Me falta mansidão. E eu sou, isso aqui, gente, eu falando para vocês, eu tô sendo humilde para você. Eu podia falar, eu tenho tudo, não, me falta mansidão. Eu sou brava, tá? Brava, e assim, às vezes eu poderia falar de uma forma mais... Um dia eu fui mandar um áudio, o apóstolo Júnior, a Nani falou, se você mandar esse áudio desse jeito, a pessoa vai desistir. Então eu fui lá, refiz o áudio, falei devagarzinho, entendeu? Mas paciência. E paciência, gente, é uma coisa que eu tenho demais. Eu tenho muita paciência. O Senhor me deu muita paciência.
Então, eu conquistei a paciência porque eu coloco primeiro a vontade do Senhor. Então, se eu olhar para a minha vontade, para o que eu acho, eu não tenho paciência. Mas se eu olhar para o reino, não, Deus quer que eu tenha mais paciência, que eu ande mais uma milha com essa pessoa, que eu dê mais uma oportunidade. Aí eu tenho paciência. Amém? Suportando uns aos outros e perdoando mutualmente. Quanto que Jesus falou, né? Perguntaram, quanto que eu devo perdoar? 70 vezes 7. Queridos, perdão infinito. Isso aí representa o perdão infinito. E perdoar não é uma questão de sentir, porque o sentir, o deixar de sentir raiva, ranço, vingança. Eu oro pelos meus inimigos, gente. Eu aprendi, Deus, eu oro pelos meus... Eu ofertei esses dias pela primeira vez pelos meus inimigos. Os que caluniam, os que falam mal, os que falam que eu sou falsa profeta. Eu oro por esse povo. Porque isso aí derruba todas as palavras de maldição. Porque eu estou o quê? Cancelando toda maldição, todo levante, todo ataque com bênçãos. Então, vocês pegam essa chave. Quer cancelar a palavra de maldição sobre a sua vida? Ora pelos seus inimigos. Fala, Deus, abençoa, alinha, tira a cegueira espiritual. Por que essa pessoa diz que é do mesmo reino, que é filho de Deus e está lutando contra mim, contra o reino? Será que não é inveja? Será que não é? Então, Senhor, tira essas vendas dos olhos. Eu não estou fazendo mal, não estou agredindo. Eu tenho uma oração, eu conheço uma oração muito poderosa. Mas ela não pode ser nem lida. Amém. Esse aqui eu não posso nem falar. Tá, vamos lá. Suportando uns aos outros e perdoando como Cristo nos perdoou. Acima de tudo, o amor que é vinculado da perfeição. Então, gente, a gente precisa amar uns aos outros. E amar uns aos outros não é você conviver, porque tem gente que acha que precisa conviver para amar. O maior princípio de amor é você orar por uma pessoa que te faz mal, uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que fala mal de você. O maior princípio de amor, já pensou? A pessoa fala mal de você e você tá lá clamando por ela, clamando pela vida, clamando pelo casamento, clamando por tudo. Amém? Olha só. Então, eu quero que vocês entendam. Nós estamos hoje debaixo desse novo homem espiritual. O nosso espírito está numa outra moldura, certo? Nosso espírito está numa outra moldura espiritual. Para nós exalarmos misericórdia, bondade, humildade e mansidão. Ai, apóstolo, eu não tenho paciência. Então Deus vai te dar muitas circunstâncias para você começar a gerar paciência. Apóstolo, mas para mim me falta misericórdia. Então Deus vai começar a tratar, colocar muitas pessoas com dificuldade na sua vida para você começar a exalar a misericórdia dele. Amém? Então vamos lá. Aqui vamos agora no 15 ao 17. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. O que são os cânticos espirituais? Quando a gente ora em línguas. Ora cantando em línguas, né? Com o coração agradecido. Amém? E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Então Paulo está trazendo aqui, que a paz do Senhor Jesus, a paz do Espírito Santo, que venha governar nossos corações. Nós devemos ser gratos, nós devemos viver suportando uns aos outros, orar pelos nossos inimigos, ok? A palavra de Cristo tem que estar habitando dentro de nós, com sabedoria, com cânticos espirituais, no meio da oração, no meio do jejum. Tudo que nós fizermos tem que ser feito por meio de Jesus Cristo, para a edificação nossa e do nosso irmão. Gente, quando você vê um irmão em Cristo falando mal de alguém, de outro, essa pessoa já está desalinhada.
Um verdadeiro homem e mulher de Deus, ele não perde o seu tempo com maledicência. Ele não perde o seu tempo com fofoca. Ele não perde o seu tempo amaldiçoando ninguém. Porque se existe o Espírito Santo dentro dessa criatura, essa criatura tem que exalar o fruto do Espírito e não obra da carne. Então eu quero que vocês entendam essa visão. Pessoa levou falando mal, denegrindo, ela já está desalinhada. É isso. Eu quero que você entenda isso, ok? Então, quando o Espírito Santo, a paz do nosso Senhor Jesus, governa o nosso coração, a presença de Deus vai governar todas as circunstâncias da nossa vida. Todas. Mas primeiro é Jesus que tem que governar todas as coisas. E eu quero perguntar para você, é Jesus que tem governado suas decisões, suas emoções, seus sentimentos? É Jesus mesmo ou é a obra da carne? Amém? Você vai ver que poderoso vai ser esses dias. Nós estamos agora em alinhamento. Amém? Nós estamos agora em alinhamento. E Deus começa a mexer em coisas. Deus vai começar a mexer nas suas emoções. Deus vai começar a mexer naquilo que Ele não quer que esteja mais na sua vida. Por quê? Para você... vocês estão fazendo um jejum de 50 dias. Você viu a declaração? O que você vai tomar posse? Então esse jejum ele foi feito para você tomar posse da unção de governo. Amém? O que é unção de governo? É a unção de leão, uma unção para você tomar posse, a unção de conquista. É uma unção para acessar o novo. Pegaram ou não? Essa é a unção de governo, tá? Mas para isso você tem que vencer toda a obra da carne. Você tem que vencer a maledicência, a fofoca, a mentirinha, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, de furar fila, de enganar, de mentir, de roubar. Tem gente que rouba e não sabe que rouba. Vai no mercado, pega uma uva e come. Você tá roubando, você não pagou aquela uva. Tem gente que vai em qualquer agência, pega uma caneta e leva para casa. Aqui tem demais, você tá roubando, não é seu. Queridos, se eu achar um dinheiro na rua, eu levo no primeiro estabelecimento que eu vejo e falo, toma esse dinheiro aqui, eu achei ele na rua. Pode ser alguém que venha aparecer. Se a pessoa do estabelecimento pegar, problema é dela. Eu não quero maldição para minha vida. Eu não quero minha vida financeira travada por causa do dinheiro que eu achei e não fui atrás de saber de quem era. Então a gente tem que andar, queridos, a gente tem que ser honesto com as coisas. Honesto com as coisas que Deus confiou na nossa mão. Sem mentira, sem roubo, sem falcatrua, sem maledicência. Amém? E matar a paixão, né? As paixões sexuais. Tem gente que saiu, tá agora em santidade. Mas se você não matar isso todo dia com jejum, isso é um processo. Não pense que você largou do pecado sexual, que ele vai sumir da sua vida. Não, meu irmão. Você tem que matar isso com jejum todo dia. Até o seu pensamento ser cauterizado com a glória de Deus, para que nem nos seus pensamentos e nem nos seus sonhos a impureza ou a vontade sexual venha atacar você. Se tem uma área difícil de sair, é a área sexual. É os cativeiros sexuais. É uma das áreas mais difíceis de romper. Amém? Porque o diabo ele não entrou na área sexual de uma pessoa do dia para a noite. Ele levou tempo. Ele entrou talvez através de um abuso, da masturbação, de filmes pornográficos. E ele foi se instalando. O diabo, querido, ele vai se amarrando nas profundezas da alma de uma pessoa. E ainda mais se houver sangue, se houver pacto. Aí é mais difícil dele sair. Porque ele constrói fortalezas na mente dessa pessoa. Amém? Então vamos lá. E outra coisa, quando você achar, quando alguém te dá dinheiro a mais, é teste. Quando você achar coisa que não é sua, na rua, achou corrente de ouro, brinco de ouro, fica ali um tempo, vê se alguém não vai voltar, leva no primeiro estabelecimento e fala, olha, deixaram isso aqui, ali no chão, pode ser que alguém passe por aqui, isso aqui deve ser de alguém. Então, cuidado, porque Deus ele vai aplicar testes para você e você vai achar que Deus está querendo te abençoar com algo que você achou de alguém. Mas a promoção vem depois que você cumprir no caráter de honestidade, no caráter de falar, isso aqui não é meu, vou devolver. A promoção vem depois disso. Eu achei isso aqui, vou embora logo. Olha, caiu aqui um maço de dinheiro, vou pegar.
Eu sei que é difícil achar um maço de dinheiro, mas vai que. Amém? Eu sempre gosto de contar essa história, eu vou contar ela para você. Amém? Antes, vamos ler aqui o último texto e se der eu conto rapidinho para você. Vamos ler do 18 ao 25. Esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam os seus senhores terrenos e procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança. O Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Mas se fizerem mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Deus não age com favoritismo. Não é que ele, eu gosto mais do Gustavo, gosto mais da Nani, por mais que eles pensem que é assim, né? Fala, Deus. Mas você sabe como que Deus ama os seus filhos? Por mérito. Esse aqui tem mérito de honestidade. Vou contar um testemunho para você. Então, vamos lá. Quem governa bem sua casa é autorizado a governar grandes territórios. Essa é a unção de governo. Vou contar aqui para você um teste que passei com Deus para ser aprovada logo à frente. Então, eu já contei isso aqui, esse testemunho antigo. Eu estava na Bolívia, né? E eu precisava voltar para vir para uma vigília. Fui lá buscar minha documentação, fui lá fazer o meu... antes de fazer o CRM daqui, tem que fazer o CRM de lá, né? Que é médico. Então eu fui lá fazer a prova do CRM, passei, era coisa de uma semana. E naquela semana eu fui numa feira que eu gostava, comprar um talco que eu gostava. E na compra desse talco, a mulher me devolveu dinheiro a mais. Quando eu já estava andando uma quadra que eu peguei o dinheiro, o Espírito Santo me fez perceber que eu tinha pegado dinheiro a mais. Esse dinheiro a mais era tipo 10 bolivianos ou 15 bolivianos, que correspondia a 3 reais ou 4 reais. Isso não é nada, apóstola, mas era um teste. Então, eu entrei debaixo de um espírito de temor e voltei quase andando uma quadra. Voltei lá e falei, moça, a senhora, eu comprei o talco e paguei tanto e o talco era tanto e tá aqui o dinheiro, né? A senhora me deu a mais. Ponto. Eu não sabia o que estava por vir. E o que aconteceu ali? E aí nisso, né? Peguei minha documentação toda e tô voltando para o Brasil. Tava voltando pro Brasil exatamente naquele sábado, porque naquele sábado tinha uma vigília que só acontecia uma vez por mês na cidade de Curitiba, e eu ia nessa vigília todo mês eu ia nessa vigília, e eu tava voltando exatamente naquela data. Eu podia ter ficado mais na Bolívia com os meus amigos e tal, mas eu não queria ficar. Por quê? Porque eu tinha essa vigília. E aí, quando eu tô fazendo uma conexão de Guarulhos para Curitiba, eu percebi que o meu celular, um iPhone novo que eu tinha, não estava mais na minha bolsa. E aí, eu procurei ali na lanchonete, entrei no avião, pedi pro piloto esperar, busquei, corri na lanchonete, não achava, pedi pro rapaz do lado ligar, não achava. Já o telefone chamava, mas ninguém atendia. Cheguei em Curitiba, mas apóstolo, era só um iPhone. Não era só um iPhone, todos os meus documentos estavam ali, minha advogada, tudo, porque há um trâmite que você faz de revalidação, né, depois. Então eu tinha muitos documentos importantes ali. E eu fui pro banheiro daquele aeroporto orar e eu falei, Senhor, eu vim hoje justamente por causa daquela vigília. Eu estou na sua presença, eu consagrei todas as minhas coisas a ti, inclusive aquele celular é teu, não é meu. Eu vou fazer uma oração mais ousada da minha vida. Eu não sei como esse celular vai voltar para minha mão, mas eu preciso dele exatamente porque nele estão todos os meus documentos, minha advogada, e seria para mim um trabalho muito grande ter que recuperar tudo isso.
Não sei como o Senhor vai fazer para devolver o meu celular, mas eu creio que esse celular vai voltar para minha mão. Outra coisa, não tem como eu comunicar com as minhas amigas que eu quero ir na vigília, e eu preciso que o Senhor mande uma irmã ungida, abençoada na minha casa, para que ela saiba que eu quero ir na vigília, porque eu preciso ir na vigília e eu estou vindo nessa data exatamente por isso. Tá? Pronto. Em nome de Jesus, amém. Peguei um táxi, fui para casa do meu avô, morava com meu avô nessa época. Cheguei lá e falei, ô avô, perdi meu celular. Aí todo mundo, ixi, perdeu aquele celular. Naquela época o celular custava caro, uns 5 mil reais, né? Você perdeu aquele celular caro que você tem? Eu falei, perdi, mas Jesus vai trazer de volta. E eles meio incrédulos, né? E aí eu falei, não, Jesus. Aí cheguei em casa, peguei a gente entra no iCloud, né? Então, bloqueei o celular no iCloud, coloquei o número da casa do meu avô e o número do celular do meu pai, para que se alguém achasse, ia ver no telefone. Liguei na alfândega, falei, olha, vocês acharam aí algum telefone? Não achamos, ninguém apresentou nada, ponto. Falei, bom, minha parte eu fiz, eu quero ir pra vigília. E meu avô lá, meu Deus, você perdeu seu celular? Eu falei, vou. Ainda falei bem assim, falei, vou. E falei pra mulher dele, não é minha avó, mas eu considero. Falei, olha, Terezinha e vô, esse celular vai voltar pra minha mão e eu vou lá no culto das irmãs da tarde da Assembleia de Deus, eu vou testemunhar lá. Aí eles acharam que eu tava doido. E nisso que eu tô conversando com eles, isso era que horas? Isso era mais ou menos entre 7, 8, 9 horas. Quando de repente, Lari, a Grazi, minha amiga de fé que estava caminhando comigo, você vai pra vigília? Eu falei, a primeira parte ele fez. Aí meu coração explodiu de fé. Eu falei, ele trouxe a irmã que eu pedi pra ele trazer aqui. Falei, Grazi, fala pra Tati que eu vou pra vigília, que ela pode passar aqui e me pegar. E aí cheguei na vigília, falei pros irmãos, pros jovens, né? Ali, que eu andava com os jovens. Hoje eu sou uma jovem senhora. Falei, gente, vocês não há de ver que eu perdi meu celular? Você perdeu o seu iPhone? Porque meu avô mora numa comunidade classe média baixa. Então, assim, só era eu que tinha iPhone, né? Então, falei, perdi, gente, mas Jesus está trazendo de volta. Não ia trazer, já estava trazendo. Não, Lari, você não acha mais. Eu falei, eu acho e eu vou testemunhar lá no culto das irmãs da tarde. E aquela vigília foi sobrenatural. De lá nós fomos para casa dos irmãos. E aí ficou até 4 horas da manhã na vigília. E foi benção, era no monte. Lá eu pulei, sapateei. Tá. Escuta. Cheguei em casa. E já era cedo, dormi um pouco. Acordei, tomei café com meus avós, que eu fazia isso todo dia. Então já era umas 8 horas. Isso domingo. E aí eu falei, Terezinha, eu vou dormir mais um pouco. Eu tô cansada da vigília. Voltei pro quarto para dormir. Daqui a pouco o telefone toca. Sim, é daqui, tá? Eu vou passar pra ela. E aí ela falou assim, olha, é de um rapaz lá de Guarulhos. Falei, alô? Ele falou assim, você, Larissa, você perdeu um celular ontem no aeroporto de Guarulhos? Na hora eu não falei nada. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Ele falou assim, pelo jeito a senhora é crente. Eu falei, até o tutano. Ela falou assim, olha, antes da senhora falar qualquer coisa, eu preciso contar algo para a senhora. Eu falei, ok. A minha mulher trabalha no aeroporto. Nós somos, eu não lembro a igreja, mas eles eram de uma igreja de escola dominical. Nós somos de uma igreja. E a minha mulher, escuta isso aqui. A minha mulher achou o seu iPhone ontem e ela acreditou que Deus estava abençoando ela com o seu iPhone. Quando ela falou, não, eu levo isso aqui lá não sei que rua e eu for desbloquear esse iPhone, eu vou pegar ele pra mim, porque há uma semana atrás ela perdeu o celular dela. Então o teste era comigo, o teste primeiro foi comigo lá com o talco, lá na Bolívia. Agora o teste era com ela. Você acha que ela passou no teste? Eu acho que não. Então a minha esposa chegou dizendo assim, olha, eu achei esse celular e eu vou ficar com ele pra mim, porque faz uma semana que eu perdi o meu e eu acho que Deus está me abençoando. E hoje a minha esposa foi para a escola dominical com as crianças e quando ela estava sentada escutando o culto, a voz de Deus veio sobre ela e falou, devolve esse celular o mais rápido possível. Esse celular é de uma serva minha. Esse celular não é teu.
E ela chegou aqui desesperada falando, amor, liga pro telefone, fala pra essa moça que nós estamos com o celular dela e nós vamos devolver em mãos esse celular pra ela. E ela falou assim, eu tô contando pra você esse testemunho, pra que você saiba que o seu celular vai chegar nas tuas mãos. Nós temos um médico que vai toda semana para Curitiba. Tem algum problema nós enviarmos por ele, porque nós estamos com tanto medo de mandar pelo correio e extraviar, porque é um item de valor. Eu falei, não tem problema nenhum. E aí, o celular fui buscar no consultório desse médico. E fiz exatamente como Deus falou, naquela tarde das irmãs do coque, eu testemunhei, a glória de Deus desceu. E eu entendi o que é consagrar algo para Deus. Eu falei, Deus, aquele celular eu consagrei para o Senhor. Ele não é meu não, ele é teu. Haramakanda saeshelebaia. Aí meus avós estavam para a praia. Eles chegaram da praia, quando eles viram o celular na minha mão, eles falaram assim, Deus é contigo mesmo. Eu falei, eu não tenho dúvida. Queridos, você sabe qual que é o teu problema? É falta de fé, é falta de aliança. É falta de crer no Pai Celestial. Então, se um celular que alguém já tinha tomado como seu, Deus fez devolver, quem dirá hoje que você está posicionado, está alinhado? Então, eu quero que você entenda isso. Deus me provou na Bolívia quando eu devolvi lá o valor de R$3 a mais. Mas isso aí estava em jogo. Se Satanás ia se apoderar ou não do meu celular. Você não entendeu isso? Só que essa irmã não passou no teste. Ela não orou a Deus. Ela achou que Deus estava abençoando ela, enquanto ela sabia que aquele telefone era de alguém. Será que você tem passado nos testes de Deus? Será que você tem passado nos testes de honestidade? Nos testes? Será que quando alguém vem provocar você falar mal de alguém, será que você fala ou você passa no teste e fala, não vou falar não? Eu estou em consagração, não quero falar nada de ninguém não. Quem sou eu? Amanhã eu posso cair igual esse fulano. Será que você tem passado no teste da língua? No teste de honestidade? No teste de mentira? No teste? E aí? Então Deus, queridos, Ele é um Deus que cuida de tudo. Então é incrível. Eu sou uma pessoa que esqueço óculos. E eu uso óculos bons, uso óculos de marca. E às vezes eu esqueço nas lojas, as pessoas correm para levar. Eu falo ao anjo que cuida das minhas coisas, que vem trazer as coisas para mim. É incrível, queridos. Então por quê? Tudo que eu compro, comprei aqui esse notebook, Senhor, eu consagro esse notebook, ele não é meu, ele é teu. O dia que o Senhor quiser que eu dê ele para alguém, eu dou ele para alguém, porque ele não é meu, ele é teu. Mas também, Pai, se o ladrão pensar em roubar, o Senhor já fulmina ele com fogo. E eu não aceito, eu falo para o Senhor que eu não aceito ser roubada. Não aceito ser assaltada, não aceito. Não aceito perder as coisas, porque eu consagrei a Deus. Agora você tem medo de deixar sua casa sozinho? Você mora num condomínio, você tem medo de deixar sua casa sozinho? Então que Deus é esse que você ora e pede para os anjos cuidar? Você não acredita que Deus pode acampar um anjo e impedir qualquer roubo na tua casa? Eu ainda acredito, queridos, a minha fé é tão avassaladora que eu acredito que aonde o meu carro estiver, naquela quadra, não se tem assalto nenhum. Que por causa do anjo que guarda o meu carro, guarda os outros que estão à volta. Eu acredito que o anjo que guarda a minha casa, guarda o condomínio inteiro onde eu moro. Porque eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fez chover maná, um Deus poderoso. E eu entendo a ira de Davi em falar assim, mas gente, vocês estão focando para a força de vocês não estão focando para quem Deus é e pelo que Ele já fez. Então vocês têm que aumentar o seu nível de fé e confiar mais em Deus. E eu acredito de todo o meu coração, queridos, que ninguém pega minhas coisas, porque eu consagro tudo a Deus, mas também da mesma forma que Ele fala, Larissa, esse notebook aqui, ó, dá para esse irmãozinho que tá precisando, vou te dar um novo. Aí você também tem que você tem que ser desprendido para poder doar, ofertar. Porque Deus também nos testa quando o nosso coração está apegado a um notebook, a um celular, a um carro, a uma casa, alguma coisa. E você vai ver, às vezes você gosta muito de joia, de relógio, você vai ver, gente, nos últimos dias, todo cordão que eu boto no meu pescoço, Deus fala, oferta na vida do fulano.
Oferta na vida do cicrano. Eu ganho muita joia, mas eu oferto também. Então quem oferta joia, ganha joia. Então essa é a lei do reino de Deus. Então vocês têm que desapegar. Então pare de confiar nos bens, como a pastora Nani acabou de dizer. Então, gente, vocês precisam olhar nas coisas do alto. Esse Deus que te deu isso daí, Ele pode te dar muito mais. Só que vocês têm que sair desse lugar de ficar vendo a falta, a miséria, a escassez. Olha para a abundância do Senhor, olha para quem Ele é. Ele cuidou de um povo, a roupa daquele povo não desgastava. O chinelo daquele povo não se corrompia, a roupa não rasgava. Queridos, Deus conservou a roupa, o chinelo. Olha, imagina que a sua casa entra na dimensão de um kairós, que nada se deteriora, não há ferrugem, nada estraga. Por exemplo, essa Bíblia, ela está rasgada porque ela se deteriorou. Agora imagina aquele povo, tudo que você tem se conserva novo. Nós servimos esse mesmo Deus que pode fazer exatamente a mesma coisa. E você sabe por que não faz? Porque você não ora, porque você não acredita. Deus só trabalha com o seu nível de fé. E incredulidade é o contrário da fé. Se você acreditar que você vai ser um grande homem, um grande empresário, uma grande empresária, um grande homem com um grande ministério, assim será. Mas se você acredita que você é limitado, que você não consegue, que você é fraco, que você é doente, que você é isso, assim será. Então tudo que é bom tem que edificar o seu coração. Então cuidado com as mesas que você senta. Cuidado com a influência que você joga para o teu olho, joga para os teus ouvidos. E outra coisa, você precisa aprender a confiar. Mas como confiar num Deus que você não conhece? Você sabe como que eu conheci Deus face a face? Velho Testamento, ali tá a personalidade do Pai. Ah, mas lá eu vejo um Deus destruindo as coisas e fazendo isso e matando o povo. Queridos, Deus fazia tudo isso para defender o povo dele. Deus, ele o tempo todo defendeu o povo dele. E aí eu penso, eu sou povo de Deus, eu sou filha de Deus, eu ando alinhado, então ele vai fazer tudo isso por mim também. Se Deus precisar bater alguém, queridos, para te manter de pé, Ele vai fazer. Se Ele vê que alguém vem estragar seu propósito, o projeto grande que Ele colocou no seu coração, se Ele precisar abater alguém, Ele vai fazer. Porque para Ele tem que prevalecer o que é importante. Eu quero que você entenda isso. Quantas mulheres que o marido impediu o propósito, impediu o crescimento. Você já viu lá aquele meme da Nadir? Que ela pega o atestado de óbito e fala assim, aqui ó, Deus levou ele. Ele amarrava com o cadeado para ela não ir para a igreja, para impedir ela. Queridos, eu já vi Deus fazendo isso com tanta gente. Tanta mulher, o marido oprimia. Ou também a mulher que oprimia o marido, não deixava ele buscar Deus. Cuidado! Porque para Deus desmanchar uma carne só, Ele tem que levar para dar outra. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Mas é com o cônjuge. Porque se o projeto de Deus for grande na vida de alguém e essa pessoa tá igual uma pedra de tropeço, Deus tira. Deus abate. Já vi acontecer demais. Então, queridos, não se preocupe com os seus inimigos, com as perseguições, com quem se levanta com calúnia. Ora pelos teus inimigos. Abençoa os teus inimigos, porque você derruba todas as palavras no mundo espiritual contra você. Vingança não tem que ser agir com vingança. E eu quero que você entenda, Deus, Ele é justiça. E Ele pesa todas as questões aqui da terra. E se Ele vê que você é importunado, e você só responde com bênção, a mão de Deus pesa. Gente, Deus, Ele é amor, Ele é benevolência, mas a mão de Deus é pesada também. Amém? Então, eu quero que você saiba que Deus está todo o tempo nos testando. Todo o tempo. Por exemplo, você viu um lixo ali? Pega e joga no lixo. Você acha que Deus não está te testando? Você sentiu de jogar aquilo ali no lixo, por que você não jogou? Se você não zela da rua, como que você quer que Deus te dê as nações? Se você não zela da sua casa, você não asseia, você não limpa a sua casa, você não tem asseio, você não tem amor, você só limpa a casa reclamando, murmurando, blasfemando. Vai no banheiro público, deixa ele pior do que você entrou.
então você tem um espírito de vandalismo. Deus não vai te dar nada na mão porque Ele sabe que você não cuida das coisas. E uma das coisas que Deus olha em nós é se nós cuidamos das coisas. Você cuida das coisas que é confiado a você? Você cuida do alimento que chega na sua casa para não estragar? Você cuida das coisas que Deus te deu? Ah, mas Deus me deu tão pouco. Mas Deus, se você for grato no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Você é um bom mordomo, porque isso aí não é teu. O que você leva para a glória? Nada. Só que Deus, Ele vai medir se você é mordomo, se você é um bom administrador das coisas que Ele colocou na sua mão. Você administra bem aquilo que você ganhou? Você fica só acumulando coisa que você não usa? Será que não é tempo de você fazer uma faxina na sua casa, tirar roupa que você não usa mais, que serve para alguém doar? Será que não é hora de você jogar esses copos que estão trincados, essas coisas que estão quebradas na tua casa? Não tem nem mais uso, mas você fica guardando, você tem apego emocional. Então, o novo nunca pode entrar se você guarda quinquilharia. Se você, sabe aqueles, nos Estados Unidos tem aqueles acumuladores. Então, gente, abre hoje as gavetas da sua casa e fala: Senhor, se isso aqui é um reflexo da minha alma, eu preciso colocar as coisas em ordem. A despensa é um reflexo de como a sua vida está emocional. A casa, o quarto, o guarda-roupa, as gavetas. Queridos, Deus é um Deus de ordem, de limpeza. Não se enganem. Ah, mas eu sou bagunceiro, então precisa se alinhar. Porque Deus não confia ministério, projetos grandes pra gente desorganizada. Você tem que ter gestão de tudo. Ah, mas eu sou assim desde pequeno, então tá na hora de mudar. Tem muita gente que é preguiçoso, procrastinador e vira uma pessoa produtiva. Então tudo tem jeito na presença de Deus. Antes você pecava, agora você não peca mais. Você não foi transformado nessa área, então você pode ser uma pessoa produtiva, uma pessoa organizada. Então a organização, ela traz clarificação para a nossa mente. Ela traz clarificação para a gente entender o propósito. Como que Deus vai mexer em coisas profundas se nem a sua casa que está toda desalinhada você não consegue organizar e limpar? Suas coisas pessoais é um monte de treco que você não usa, é um monte de coisa acumulada. Quer destronar o espírito de escassez, o espírito de avareza, o espírito de miséria, o espírito de pobreza? Tira o que não presta e joga no lixo. O que serve para alguém você doa. Mas eu não quero que você doa para quem pode te retribuir. Doa para alguém que não pode te retribuir. A gente tem uma mania: isso aqui é bom, isso aqui é de marca, eu não uso mais, mas eu vou dar para uma pessoa que eu gosto. Dá para um coitadinho, dá para alguém que realmente precisa. Amém? Então, queridos, a ordem, a limpeza é de Deus. Amém? Então, Deus está alinhando tudo e eu espero que Ele venha alinhar a limpeza da sua casa, a organização das suas gavetas, venha alinhar a sua higiene pessoal, as suas roupas, o jeito que você fala, na sua família, a convivência com os teus filhos. Se posiciona. O Espírito Santo está pedindo para não falar, eu vou falar. Seu filho está fazendo o que quer porque você tem medo de se posicionar e deixar ele triste, ele ficar rebelde. Você é pai, você é mãe, você tem autoridade de governo. Como que você quer ter o governo do Espírito Santo? Você está querendo um governo espiritual, uma unção de governo, se você não sabe governar o teu filho, a tua filha. Você não sabe governar, você não sabe fazer gestão com o seu esposo, do que você gosta, do que você não gosta. Você tem medo de falar para o seu esposo o que você não gosta, ele ficar ofendido. Esposo, você tem medo de falar para sua esposa o que você não gosta. Tem que falar, tem que alinhar, alinhamento tem que ser em tudo, em ministério. Eu tenho medo, eu sou líder de célula, eu tenho medo de falar isso, e ele sair. Se ele sair, porque eles não estão ali pela visão que é Cristo. Se o que você está trazendo alinhamento vai tirar pessoas da sua vida, é porque elas estão desalinhadas e não estão comprometidas a entrar debaixo da visão. Uma casa está debaixo de uma visão, um ministério está debaixo de uma visão, uma empresa está debaixo de uma visão. Então quem é contra a visão e não se amolda à visão tem que sair, porque senão é um Jonas dentro do barco. Teu filho tem que entrar na visão, tua filha também, teu marido, tua esposa, quem está dentro da sua casa, debaixo do seu governo. Se Deus deu a visão para você, tem que seguir essa visão. A vara não mata ninguém. O profeta Ronan acabou de dizer isso. Glória a Deus. Eu creio. A vara não mata ninguém mesmo. A correção, a exortação. Amém? Quando as minhas coisas dão uma desalinhadinha,
Eu falo, meu Deus, tem que arrancar o espírito de mulambo daqui. Olha o jeito que tá meu guarda-roupa, meu Deus. Então alinha sua casa, alinha sua vida, alinha suas finanças, alinha sua área financeira. Tem um monte de boleto, tudo bagunçado. Tenha lá uma caixinha para pôr as suas coisas financeiras, os boletos, as águas de luz, o boleto de água. A hora que você precisa de um boleto, você sabe onde está. Então, queridos, gestão. Você sabe por que José se tornou governador do Egito? Aonde ele passava, ele governava, ele tinha administração. Ele chegou na casa de Potifar, ele administrou a casa de Potifar. Então ele era bom na gestão. Ele chegou na cadeia de presidiário, ele se tornou ali, ele administrou a cadeia. Porque ele tinha organização, alinhamento. Aí, queridos, todo lugar que José está passando, Deus está trabalhando com ele. Na onde Deus vai ascender e posicionar ele futuramente. Você quer a unção de governo? É a unção que teve sobre a vida de José. É a unção que vocês estão nesses 50 dias pelejando por ela. Unção de administração. Você quer ser pai de multidões, mãe de multidões, ter um grande ministério, mas não organiza nem seu guarda-roupa, não organiza nem as gavetas da tua casa. Como que Deus vai confiar para você um monte de gente? Você tá doido? Porque isso é o reflexo do seu emocional, é reflexo dos seus sentimentos, é reflexo de como está a sua alma, como está a sua cabeça, os seus pensamentos. Fala pra mim, não é mais fácil produzir, sentar numa mesa que tá tudo organizado? Agora, se tiver bagunça ao seu redor, você não fica atribulado? Pelo menos eu fico. Se essa casa estiver suja, eu não consigo nem raciocinar direito aqui. Se o trem estiver desalinhado, bagunça para todo lado, eu não consigo produzir. Porque pra mim tem que estar tudo dentro do eixo. Amém? E eu quero declarar que você venha viver debaixo dessa unção de governo no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, um dia abençoado, profético, avassalador, na presença do Altíssimo, nosso Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, Javé, Adonai, o El Shaddai. Amém? Beijo, beijo, amo vocês. Espero vocês na oração da madrugada com toda a força do mundo.